Olá, seja muito bem-vindo à parte 2 do nosso vídeo de operações comentadas na prática. Ainda nesse vídeo você vai me acompanhar escapando de um loss, mostrando o meu histórico de depósito e fazendo o meu saque no final, inclusive mostrando quanto tempo demorou aí para cair na minha conta bancária o saque que eu fiz. Eu sou o William Lopes. Se você quer parar de pegar loss no Double, já se inscreve no canal e sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, iniciando as operações de hoje, certo? Fazendo a minha primeira entrada do dia. E observem, o meu saldo deu green no branco, tá? O meu saldo, com a forma com que eu opero, eu jogo com o branco para 0 a 0. Então observem que ele vai voltar ao valor que eu estava antes. Então observa que meu saldo inicial era 286 e voltou a estar agora 286 com um green no branco, certo? E aproveitando que eu acabei de pegar um green no branco com essa breve explicação que eu dei para vocês, o Ryan Christian perguntou na parte 1 desse vídeo justamente: por que você joga 1,93 no branco? Ryan, respondendo a sua pergunta, quem é jogador número 1 opera com o gerenciamento escudo branco. E esse gerenciamento garante os seguintes resultados para quem opera com os valores de entrada dele. Quando você tem um green na cor, independentemente se você está fazendo a sua primeira, segunda ou terceira entrada no sinal, você tem aí 10% de lucro sobre o seu stop loss, que nesse caso desse vídeo eu estou operando com stop loss de R$240. Quando você pega um green no branco com os valores de entrada do gerenciamento escudo branco, você é ressarcido em 100% do valor da sua aposta, assim como aconteceu aí nessa entrada que você acabou de ver, tá bom? Aqui nos vídeos do YouTube eu mostro abertamente nas operações quais são os valores da primeira entrada do gerenciamento escudo branco. Porém, os valores da segunda e terceira entrada, quando é necessário eu fazer, eu não mostro aqui no YouTube, porque são valores exclusivos de quem opera com o método jogador número 1. E somente quem opera o jogador número 1 tem acesso a esses números lá no curso. Essa entrada eu não pego ela porque é uma entrada de baixo interesse opositor, que eu chamo aí. É um dos cenários de falha dos meus padrões que eu utilizo nas minhas operações e por isso eu não peguei. Significa que não vai dar green? Não, olha aí, tanto que deu green. Então é como eu falei até num vídeo anterior. O que acontece quando eu me ausento de um cenário que eu sei que as minhas estratégias costumam falhar nele? Bom, se der green aqui igual deu agora, ótimo, eu não perco nada. E se der loss, melhor ainda, porque eu me ausentei de um cenário em que eu vi que as minhas estratégias elas tendem aí a falhar. E por que, William? Que é isso? Porque simples, eu registrei aqui, ó, falhou um padrão de nível 4 hoje, que foi um cenário de baixo interesse opositor, e ele entregou aí 35 greens após esse loss aqui que ocorreu, que foi o terceiro loss do dia, tá? Por isso, ali eu não entrei de novo. Mas, William, o que é baixo interesse opositor? Isso eu ensino somente para os meus alunos, porque o jogador número 1 nunca atualiza os padrões, ou seja, todos os dias eu opero com os mesmos padrões. Além disso, eu consigo saber qual é a frequência com que as minhas estratégias estão funcionando hoje, pelo placar, que me entrega a frequência de acertos que as minhas estratégias estão performando hoje. Tá bom? E além disso, operar com os mesmos padrões todos os dias te permite entender quais são as formas de falha que os seus padrões falham. Por exemplo, aqui falhou 8 vezes. E se você olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as formas com que os meus padrões falharam hoje estão registrados aqui. E eu conheço cada um deles. Quem opera o jogador número 1 conhece essas formas de falha. E por que é importante conhecer essas formas de falha? Para o que eu acabei de fazer aqui. Pessoal, vamos lá sobre essa entrada. Por que não pegar ela? Padrão cancelador dela está no intervalo, né?
eu faço 3 entradas seguidas no vermelho, então se vier mais 3 pretos aí eu pegaria um loss, o que seria ele formar aí um padrão de nível 4, né? E observa o intervalo ele já trabalhou a nível 4 aqui, então o intervalo que abriu os meio-dia 41, ele já formou aqui um padrão de nível 4 e formou novamente aqui um outro padrão de nível 4, que é o padrão cancelador dessa entrada aqui. Vamos lá, vou pegar essa entrada. Por que, William? O double vai ter que subir até nível 9, tá? Para eu poder ser levado aí, né? E eu vejo que o intervalo ele não trabalhou a nível 9 e nem o intervalo anterior também. Minha terceira entrada e última, tá? Então, observem que eu cheguei até o extremo das minhas entradas, certo? Que é a terceira entrada. E por que que é importante aqui eu ter os meus valores configurados em teclas de atalho? Porque para você, como ser humano, chegar aqui até uma terceira entrada com o seu gerenciamento seguido à risca, é uma coisa muito difícil você não perder aí para o seu emocional ou abandonar a sua entrada no meio dela, ou então você aumentar valores, ou então você falar assim, agora eu vou pôr vermelho, porque não é possível que aqui, enfim, você, por N fatores aí emocionais, você pode se trair, tá? Trair a sua própria consciência, certo? E de que maneira que isso acontece? Justamente por você ter que digitar manualmente os seus valores aqui, você fala, não, em vez de pôr 25 aqui, agora eu vou pôr 50 e pronto. Assim você sai do seu gerenciamento. Então, deixar os valores exatamente configurados nas minhas teclas de atalho me permite ter essa certa, não vou nem chamar de frieza, porque o que eu tenho programado na minha cabeça é somente uma coisa, que é o seguinte: a única coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho que decidir se eu vou mudar de opinião ou se eu vou mudar de cor. Eu só tenho que seguir o que o jogador está fazendo. Por quê? Eu opero a frequência dele. Se eu faço qualquer entrada diferente dele aqui, por exemplo, vamos supor aqui que na minha terceira entrada aqui veio preto, o meu psicológico dissesse assim, não, tá vindo uma sequência muito grande de vermelho, põe vermelho. Eu colocaria vermelho, teria vindo preto, e aí eu teria tomado um loss, por mais que o jogador aqui ele fez um green. Por isso, quem opera o jogador número 1 só opera dentro da frequência dele. As suas tomadas de decisões, as minhas tomadas de decisões que antes teriam que ser uma decisão tomada a nível emocional, ela passa a se tornar decisões totalmente a nível programado, ou seja, existe um processo aqui a ir a ser seguido. As minhas entradas não é o valor tal na primeira e o valor tal na segunda. É tecla de atalho 1, tecla de atalho 2, tecla de atalho 3, tecla de atalho 4, 5 e 6, que é o quê? Uma entrada na cor, cobertura no branco. Segunda entrada, uma entrada na cor, cobertura no branco. Terceira entrada, uma entrada na cor, cobertura no branco. Então tem um total de 6 teclas de atalho configuradas, tá? E eu basicamente o que eu tenho que fazer é seguir primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Quando é que eu tomo loss? Se eu apertar a minha sexta tecla de atalho, fizer a entrada e vir um head, é loss e pronto, entendeu? Não tem dessa. E como eu falei para você, o valor que eu tenho depositado aqui na minha conta é o valor do meu stop loss. E por isso eu não fujo do meu gerenciamento. Pessoal, não vou pegar essa entrada porque o intervalo anterior ele não foi expressivo
a ponto de me demonstrar como que um padrão de nível 1 está trabalhando. E observem aí que o jogador está indo para a terceira entrada. Se vier um vermelho novamente, ele vai marcar loss, tá? E isso foi importante de acontecer para mostrar para vocês que eu conheço a forma com que o meu jogador performa. Por isso eu digo para vocês que operar os mesmos padrões todos os dias, numa frequência que você possa conhecer, as formas de falha que possam acontecer, tá? É muito importante, é muito importante. Se você todos os dias opera uma sala de sinais que ela muda padrões, se você não conhece os padrões que você utiliza nas suas operações, isso se torna extremamente perigoso. Mas se você passa a operar da mesma forma todos os dias, com o mesmo padrão todos os dias, conhecendo os padrões que você opera, conhecendo quais são os cenários que acontecem quando os seus padrões eles falham, isso, cara, muda o seu jogo inteiro, tá? E isso abre então uma nova oportunidade de operações, né? E observa, o jogador ele cumpriu com um dos requisitos que ele tem das funções dele, que é o quê? Entregar aí 5 greens que foram tranquilos a ponto de que, se eu não tivesse feito análise nenhuma, se eu simplesmente friamente tivesse iniciado as minhas operações ali aos meio-dia e 35, que foi onde surgiu a oportunidade, eu teria pegado aí 40% de lucro simplesmente por seguir ele. Pessoal, vou pegar essa entrada, tá? Intervalo anterior trabalhou a nível 3, eu consigo subir aqui até nível 7. Mais um green. Nosso quarto green aí. Pessoal, vou pegar essa entrada. E com isso, nós fechamos então aí o nosso total de 5 entradas. Começamos com 240, estamos com 355, então menos 240, um total de R$115, tá? E para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer o saque para finalizar o nosso vídeo, tá, galera? E para finalizar, pessoal, quero só mostrar o histórico de depósitos, tá? Que foi o depósito que a gente fez aqui ontem, né? Que foi dia 15, que eu tô fazendo essa gravação hoje, dia 16, 223,85. Não houveram depósitos de lá para cá. E sacar Pix 355,61. Agora são 1h50. Vamos ver que horas cai. Tá aí na fila e a gente aguarda. Com isso, eu finalizo aqui o nosso vídeo de operações comentadas para você. E se você também quiser aprender a operar de forma consistente no Double, fazendo 50% de lucro com apenas 5 entradas, operando sempre com os mesmos padrões todos os dias, com metodologia de análise, apenas aplicando as mesmas análises que eu mostrei aqui para você, e também aprendendo a fugir de loss, assim como eu fiz nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir o método jogador número 1, que é o meu curso, onde eu te ensino toda a teoria e também te dou acesso à ferramenta de análise que eu utilizei nesses vídeos, que é o jogador número 1. Basta acessar o link que eu vou deixar aqui abaixo no vídeo e você vai ter acesso ao curso completo com desconto. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com aquele seu amigo que também opera no Double e
Até o próximo vídeo.